Bom, boa noite. Boa Prazer noite. estar aqui podendo bater esse papo com você. Estou muito feliz com essa oportunidade que a gente está se proporcionando e gratidão mesmo por ter aceitado o convite de bater esse papo comigo. Já tinha muito tempo que eu queria falar desse tema, encontrei a pessoa certa. Aí eu não sei, mas eu fico muito feliz pelo convite, te agradeço de um montão. E estou muito feliz pelo universo ter dado um jeito da gente cruzar nossos caminhos. Exatamente. Bom, gente, boa noite. Vou contar para vocês assim um pouquinho como eu conheci a Lídia e vou pedir para ela contar um pouquinho também da história dela. Eu estava zanzando assim pelo Instagram, né? Acabei caindo no perfil da Pluriversidade e aí me inscrevi no workshop do Caórdico, né? Com a Cacá e acabei conhecendo a Lídia lá no workshop e aí desde então a gente mantém contato. Fechamos aqui essas lives, né? E o curso, né? O workshop, a roda de conversa para os profissionais de saúde, para a questão da saúde mental, emocional do pessoal que está aí na linha de frente do Covid, que eu estou morrendo de amores por esse projeto e por você ter facilitado e ter sido assim essa âncora até a Carolina de Moraes, né, que vai ser a nossa primeira facilitadora, se Deus quiser a gente consegue aí fechar outros módulos. E eu te agradeço muito, Lídia, por ter sido essa ponte, honro muito e tenho muita gratidão por isso. E eu queria que você contasse assim um pouquinho da sua história antes da gente começar as nossas perguntas e respostas. Já começa com a parte mais difícil, né? Que eu não sou assim tão novinha, então a história vai ocupar a live inteira, melhor nem falar muito. Mas Janaína, estou muito feliz também com essa parceria. Eu estou com uma expectativa aí muito positiva em relação a essa roda de conversa para cuidar de quem cuida, né? E nesse momento está enfrentando aí um desafio imenso, né? Os médicos aí, os profissionais da área de saúde. Então, é uma é uma alegria, né? Apesar do desafio, uma alegria maravilhosa a gente poder contribuir, né, para vocês que estão aí na linha de frente. Você é uma delas, né? E tá aí fazendo live e ainda tentando ajudar de outras formas, outras pessoas em outros locais. Então isso é muito bacana. O pessoal que tá chegando aí já deve ter percebido que é papo de duas mineiras aqui, né? Foi uma coincidência muito boa saber que você é mineira, de Barbacena. Eu tô em Valadares, inclusive, estou em Minas. Dei uma fugidinha aqui para ver meus pais depois de 4 meses longe deles aí. Legal, Então, tô direto da terrinha. Conte aí legal. para nós, Lídia, sua história, como é que você criou a Pluri, o que que é a Pluri? Então, não sei exato o que você gostaria que eu contasse, mas assim, em relação à Pluri, a Pluri é uma criação de muitas crises existenciais, né? Acho que o nosso papo para a live começou foi por aí, né? Em relação ao benefício ou não das crises existenciais, né? E Isso. é exatamente buscando autoconhecimento, buscando autodesenvolvimento que surgiu todo esse trabalho. Eu até tô com a Uhum, camiseta aqui do TJ Coaching, né? O TJ uhum, Coaching foi o projeto que startou tudo isso. E a Pluri nasceu de dentro dele, mas hoje ele faz parte dela. É o filho que ficou uhum, maior que o pai, né? Então, esse programa ele foi feito exatamente pensando na crise existencial dos formandos dentro da universidade, né? Eu sou professora da universidade e eu passei por crises quando estava na universidade e foi buscando tentar poupar de alguma forma, né? Esse abismo que a gente cai depois que a gente se forma, né? uhum, E tentar cair no mercado de trabalho de um jeito menos traumático. Então, o programa de uhum. coaching ele veio para exatamente trabalhar um pouco mais o autoconhecimento, o autodesenvolvimento dos estudantes, para eles irem para o mercado mais preparado. E o mercado também fica muito feliz de receber os profissionais que já vêm mais trabalhados. Até uma demanda de mercado hoje, né?
o autoconhecimento. É uma exigência de mercado hoje, inclusive. E o que foi muito bacana, porque o programa deu muito certo dentro da universidade, as empresas com as quais eu tinha relacionamento já ligavam e já falavam, ó, os alunos que passarem por esse programa já pode mandar, porque nem vão passar pelo processo seletivo, a gente quer isso aí. Então a gente sente que aí, nesse caso, eu como professora estava sentindo que aí sim eu estava cumprindo minha missão, né? Até então não estava sentindo exatamente que eu estava cumprindo a minha missão, vendo os alunos em crises tão pesadas, né? E a Pluri foi mais ou Sim. menos surgindo a partir desse programa também, para ajudar outras pessoas, as pessoas ajudarem mais outras pessoas, né? O propósito é a gente cuida de quem cuida, que virou o nome, né, da roda de conversa com os profissionais da Sim. saúde. Então, a proposta é muito essa, trabalhar bastante as soft skills, que são as habilidades que o mercado hoje mais necessita, mais deseja, mais almeja. E as universidades, né, a academia ainda não está oferecendo de todo essa complementação, né? A gente sai da universidade muito, muito habilitado tecnicamente, mas cai no mundo onde outras habilidades estão sendo demandadas, né? Então a Pluri veio para suprir um pouco desse gap ali, né? Para o Eu tombo acho não muito ser tão grande. importante. Acho muito importante, eu acho que quando isso atingir as academias, né, eu acho que para qualquer profissão isso vai ser transformador pro trabalho, assim, para as pessoas também, né? Então vamos começar a nossa roda aqui de conversa. Preparei umas perguntinhas assim, estudei, fiquei ansiosa assim o dia inteiro. Legal. Ai, meu Deus, a Jacu da Bom, roça aqui agora começa o coração a disparar. nada. Bom, primeiro eu queria dizer que eu escolhi o tema autoconhecimento, mas também pela minha história, porque eu acredito muito no poder da vulnerabilidade, quando a gente fala para as pessoas que a gente viveu momentos difíceis e a gente passou por esses momentos ou ressignificou esses momentos por causa do caminho do autoconhecimento, né? De olhar para dentro e de ressignificar as coisas. Então, assim, o nosso tema, né, como o autoconhecimento pode ajudar a gente a superar obstáculos, eu acho que é muito isso, quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um obstáculo, enxergar a oportunidade, né, porque a gente pode passar por um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, uma síndrome do pânico, que é o que vai ter boom após essa pandemia, já estava tendo esse boom, né, e vai piorar. Como a gente passa por isso de outra forma, né? Sem ficar dependente de remédio, sem passar por transtornos familiares generalizados por causa de um problema, né? Então, acho muito importante, porque saúde mental é importante, né? Eu sou otorrino, mas eu tenho levantado essa bandeira da saúde mental, porque para mim é muito importante e eu acho que para todo mundo. Então, eu vou jogar umas frases, vou fazer umas perguntas. Bom, é uma frase de William Shakespeare. De todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é conhecer a si mesmo. Então, Lidinha, o que é o autoconhecimento? É um processo? Pois então, como é que eu vou responder isso? Ele é um processo, ele é uma investigação de si mesmo, ele é uma descoberta, ele é um presente, ele é um desafio, ele é tudo isso. Mas ele é um processo, sim, ele tem um princípio, só que ele não tem fim, né? Exatamente. E eu li muito sobre essa questão de não ter fim, né? Eu li, eu até escrevi assim, ó, por si só não é um fim a se alcançar. Não por Uhum. colocarmos mais ou menos esforço na tarefa, mas sim por estarmos em constante mudanças. Então, a vida, né, a gente tem a cada etapa ou a cada desafio cumprido, a gente vai ter o próximo, né? Então, o processo ele nunca para, ele nunca finda, né? Não importa a nossa idade, a gente sempre vai ter um próximo desafio a cumprir, né? E como que as pessoas elas podem procurar se autoconhecer? Aí tem diversas formas. Na verdade, desde que a gente se entende por gente, esse processo inicia. A gente que não tem muita consciência disso. Mas quando a gente cai no mundo aí, né, e diante das emoções, dos sentimentos, da observação, a gente aprende muito.
Então, eu posso, por exemplo, conhecer mais sobre o meu interior, a minha essência, eu mesma, lendo um livro, vendo um filme, observando as pessoas, fazendo um curso, fazendo uma análise, uma terapia. Enfim, a vida inteira nos proporciona o autoconhecimento, né? Estar vivo já é uma experiência de autoconhecimento. Só que às vezes a gente não está com essa consciência, ou nem a gente toma consciência disso. Mas o tempo todo a gente tem oportunidades de aprendizado sobre nós mesmos. Inclusive, quem tem dificuldade de olhar para dentro, agora, por exemplo, é um momento que muita gente está com dificuldade de ficar em casa. E isso é um sinal de dificuldade também de olhar para dentro, porque quando você fica em casa, o convite é olhar para dentro, é um convite à individuação, é um convite à introspecção. Se está difícil de olhar para dentro, né, isso também já é uma informação sobre você mesmo, né? Se você, por exemplo, tem muita dificuldade, sei lá, de relacionamentos, ou você é muito crítico com as outras pessoas, isso também já é uma informação sobre você mesmo. Então, assim, eu posso escolher olhar para dentro e aprender nessa autoinvestigação, que a gente chama de autoconhecimento, mas eu posso também olhar para fora e a partir do que eu vejo fora, eu consigo também perceber o que tem dentro. Então, autoconhecimento geralmente é um caminho de dentro para fora, mas isso não quer dizer que ele também não aconteça de forma inversa, né? Então, eu acho que nesse momento, o Brasil, por exemplo, que é o país com o maior nível de ansiedade do planeta, né? É óbvio que a gente vai ter consequências muito drásticas a partir de tudo que nós estamos vivendo, porque não tem como, na situação atual, a gente não sentir um mínimo de ansiedade, porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer daqui por diante. A gente não sabe mês que vem se a gente vai poder sair de casa ou não. A gente não sabe mês que vem se a gente vai poder continuar trabalhando da mesma forma que a gente veio trabalhando até então. Então a gente não sabe muita coisa. E o fato de não saber gera tanta incerteza, gera tanta ansiedade, que a gente fica ali alucinando, a gente até chama de alucinar mesmo. A gente fica ali criando cenários e desconecta do presente. E na verdade agora você está recebendo um convite para estar no presente, porque amanhã ninguém sabe, ele é um mistério. Então, se a gente também não souber encarar bem o presente, a gente não vai aprender nada com isso. E aí é que surgem os traumas, né? Então, essa situação toda, ela com certeza vai aumentar o índice de traumas emocionais nas pessoas. E é exatamente por a gente não conseguir reagir ou lidar bem com isso que gera o trauma. E todo trauma também gera um aprendizado, também gera um crescimento. Aí tem dois caminhos, na verdade, né? Ou o estresse pós-traumático, que nós vamos ter provavelmente aí uma epidemia de estresse pós-traumático, ou o crescimento pós-traumático, que não quer dizer que você pula o trauma e cai no crescimento. Não, você passa pelo trauma, só que você passa de forma diferente do outro cenário, entende? Num estresse pós-traumático, provavelmente vai precisar, sim, de medicação, de uma assistência profissional, de uma terapia, de um acompanhamento mesmo, bem, bem longo. Não é um processo rápido, não é um processo simples. Mas o crescimento pós-traumático pode você hoje já começar esse processo. O que muda é a sua forma de ver o que está acontecendo contigo agora, nesse atual momento. Faz sentido, Janaína? Você que está aí lidando com o pessoal que está no auge do estresse, né? Realmente tem sido assim, eu que estou trabalhando no polo de Covid, né, assim, eu acho que mais de 50% dos atendimentos atualmente, assim, tem sido de ansiedade. Ansiedade por ter ou não o vírus, medo de ter ou não e passar para os outros familiares, ou ansiedade da perda, ansiedade da incerteza de saber se vai evoluir com a doença leve, se vai evoluir com a doença grave. Então, esse gerenciamento emocional que nós médicos estamos tendo que lidar, o importante e o que eu estou achando interessante na prática é que se a gente, né, profissional de saúde, está vivendo também um momento de escuridão, é difícil lidar com a escuridão das pessoas, né? Porque nós somos pessoas duais, né? A gente tem luz e a gente tem escuridão. E quando a gente está na sombra, também é difícil lidar com a sombra do outro, né? A gente precisa de olhar para dentro de nós mesmos, porque a comparação que eu faço
é que o vírus chegou e todos aqueles sentimentos, emoções negativas que a gente estava jogando para debaixo do tapete sem querer encarar, ela simplesmente ficou cara a cara com a gente. E a gente está precisando, nesse momento, encarar tudo que a gente já estava vivendo de ruim, ou uma infelicidade no emprego, uma infelicidade no relacionamento. Então, assim, hoje em dia a gente se pergunta o que que é importante, né? O que que traz felicidade? O que que eu vou fazer depois que tudo isso passar, né? Se eu passar por essa, se eu continuar vivo. Então, assim, como eu vou poder ressignificar, né? Então, acaba que esse olhar para dentro, que você disse muito bem, eu vejo que é uma oportunidade, né? Assim, as tentativas das lives, das conversas, dos bate-papos, para as pessoas poderem se perguntar e deixar aquela pulguinha atrás da orelha do que eu posso ressignificar, do que eu posso mudar, né? Então, isso que eu acho que é importante, esse processo do caminhar no autoconhecimento, né? Então, assim, é muito importante isso que você falou, porque eu compreendo que desde a infância, em escola, universidade, a gente não é preparado para fazer gerenciamento emocional de frustrações e de emoções negativas. Então, a gente acaba que cresce e viramos, né, nos tornamos adultos que não sabem lidar com as frustrações. E hoje em dia, todo mundo perdeu algo, tá todo mundo vivendo algum luto, né? Eu fiquei muito tocada por essa fala na live sua com a Carol. Ou tem pessoas vivendo luto de perda de outras pessoas, ou tem pessoas vivendo luto de perdas econômicas, perda de liberdade, luto da rotina, entendeu? Que foi ceifada. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso, né? Então, acredito que o autoconhecimento é um dos caminhos. O que que você diz sobre isso? É exatamente isso, Janaína. Assim, o que que acontece? Quando a gente já vamos dizer assim, no cenário atual, se a gente já Uhum, trabalhava autoconhecimento, à medida que o cenário se apresenta, a gente mais ou menos já consegue identificar o que que a gente está sentindo, que emoção que está gerando aqui, o que fase do luto que eu estou me encontrando aqui, estou me vendo, entendeu? E uhum, quem já trabalha autoconhecimento, nesse momento, ao invés de, né, cair naquele que dá uma confusão, uma piração, como é que eu vou lidar com isso? É porque ficou tanta coisa debaixo do tapete, como você mesma diz, que na hora que a gente uhum, levanta fica difícil de arrumar. Porque aí na hora que a gente começa a uhum, mexer, o pó sobe e a gente não consegue enxergar tão bem, entende? Então é preciso uhum, acalmar para as coisas se assentarem, para a gente conseguir trabalhar com uma coisa de cada vez. Então o autoconhecimento ele uhum, ajuda muito a gente a interpretar e a lidar com as nossas próprias emoções, mas não é controlar as emoções, ninguém controla as emoções. A gente tem que aprender a lidar com elas. Né? Elas são instintivas, elas surgem, e aí, agora, o que você vai fazer com isso? Entendeu? Então, autocontrole é diferente de controlar a emoção. A emoção, você tem que saber interpretá-la. Você vê que hoje em dia as pessoas estão trabalhando nas escolas com um livrinho chamado Emocionário. Eu acho isso maravilhoso, porque agora as crianças estão começando a descobrir o que é a emoção que ela está sentindo. Se é boa, se é ruim, o que aquilo gera, como é que lida com aquilo, como é que resolve aquilo, entendeu? Isso aí uhum, para um adulto depois, numa pandemia de coronavírus, é uma benção. Porque vai entender, opa, eu estou sentindo medo, opa, uhum. eu tô sentindo raiva, tô me sentindo limitado, tô me sentindo trancado, tô sentindo que a minha Sim. necessidade de liberdade nesse momento está sendo tolhida, entendeu? Só Uhum, que, tipo assim, é que nem aquela oração, né? Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não tenho condição de mudar, conceda-me a coragem para mudar aquilo que eu consigo mudar, que é possível mudar, e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Essa frase nesse uhum, momento, essa oração nesse momento, nunca foi tão propícia, né? sim. Porque é bem isso. Tem coisa. A gente tem como resolver o problema da pandemia? Não Não. tem.
né? Então, como que a gente vai lidar com ela é que é a pergunta. Então, a gente tem que parar de se perguntar por que que isso está acontecendo e a gente passa a perguntar para que isso está acontecendo. E se a gente muda a pergunta, o que vem de aprendizado aí é um negócio surreal. Então, por exemplo, Isso. a gente trabalha muito no autoconhecimento um conceito que vai além da resiliência, que é o conceito de antifragilidade, do Taleb, Nassim Taleb. A gente até comentou sobre isso quando a gente se reuniu, né? Sim. Então, assim, por exemplo, tudo isso está acontecendo, gera uma dor, gera um trauma, ok, né? Isso a gente não vai ter como mudar, mas a gente pode aprender a lidar com isso e sair mais forte disso. Então, se eu começo a entrar na onda das emoções que me puxam para baixo, isso vai impactar, inclusive, na minha saúde. Minha imunidade vai cair, porque eu estou estressada, porque eu estou ansiosa, porque eu estou deprimida. Entendeu? E aí é uma bola de neve, mas num sentido muito ruim, que vai em direção às consequências de um estresse pós-traumático. O contrário, se eu começo a encarar tudo isso e percebo, opa, eu tô com medo, mas tá ok. Tá com medo, vai com medo mesmo. O que tem do outro lado do medo? Isso não quer dizer que eu vou sair na rua sem máscara, não é isso. O medo vem para que a gente tenha precaução. Então ele não vem para bloquear a gente. Ele vem para a gente aprender a se cuidar. Ok, como é que eu vou me cuidar? Ah, eu vou usar o álcool gel, vou usar a máscara, vou fazer isso, vou proteger minha família, vou ficar em casa. Com isso, eu estou cuidando das outras pessoas. Enfim, é um monte de outras coisas. Com isso, com o equilíbrio emocional, eu consigo melhorar minha imunidade. Se ao mesmo tempo eu conseguir, dentro desse mesmo cenário, aprender coisas novas, eu estou alimentando o otimismo. Aí aumenta neurohormônios relacionados ao bem-estar. Se nesse mesmo tempo eu consigo um jeito de praticar exercício físico em casa, melhorar minha alimentação, dormir um pouco mais, descansar mais, enfim, assistir um monte de lives e cursos e conteúdos edificantes na internet, tudo isso vai elevando o meu padrão de tal forma que eu consigo sim transformar um trauma num crescimento pós-traumático. Eu saio daqui no modo antifragilidade mais forte e melhor do que quando começou. É o contrário, né? É complementar a resiliência, na verdade, porque a resiliência, você volta ao estado anterior. No autoconhecimento, você nunca, depois que você aprende alguma coisa sobre você mesmo, você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes, até porque você nem vai se permitir isso. Você fica muito mais vigilante de si mesmo, você fica muito mais atento, a sua consciência vai se expandindo, aí você começa a perceber, né, a sua sombra atuando, aí logo vem sua luz e fala, hello, estou aqui também, né? E a gente vai integrando isso, a gente vai ajustando isso, e isso é que nem academia. É todo dia um pouquinho, é que nem meditação, é todo dia um pouquinho, é uma prática, né? E a gente treina o nosso cérebro, né? A gente foi condicionado, mas a gente tem total capacidade de mudar o nosso mindset, né? Então, assim, a neurociência e o comportamento já explicam isso, né? O quão importante é você mudar para o mindset de positivo e tudo mais, e complementar tudo que você falou, teve a pergunta da Paty Malinsky, né? Eu acho que é isso mesmo, não é? A Ela fada madrinha perguntou, da Pluri tá aqui na sala, aqui do lado. isso, qual é a conexão entre estresse, ansiedade e baixa da imunidade, né? E aí eu complemento a sua fala que quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, a gente aumenta os nossos níveis hormonais de hormônios ruins, como o cortisol, que é um hormônio que inflama a gente. Então, quando a gente está ansioso, quando a nossa mente está ansiosa, é como se a gente vivesse um sistema de luta ou fuga. Então, por exemplo, assim, quando vem um bandido para assaltar a gente e que a gente tem aquela força para, tipo, sair correndo, em retirada, para o bandido não assaltar a gente, quando a gente está ansioso o tempo inteiro, a gente tem descarga de adrenalina no nosso corpo que dispara a nossa frequência cardíaca, que dá a sensação de falta de ar, tremedeira, formigamento, dormência. Então, assim, a gente vive nesse estado de luta e fuga e de adrenalina, e isso deixa a gente inflamado, deixa a gente mais suscetível a adoecer, né? E, assim, a medicina, ela não tem como mais
atualmente separar a mente, corpo e espírito, porque a gente sabe que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles têm condições de realmente dar sintomas físicos na gente, né? Então, assim, até falando sobre isso, que eu já falei aqui no meu Instagram, é importante diferenciar os sintomas da ansiedade para você não parar lá na emergência achando que você está com falta de ar e ganhar um Covid lá na emergência. Eu falo isso com os pacientes, e eu falo mesmo, eu falo assim, olha só, o senhor está ansioso, o senhor veio aqui pegar um Covid, porque aqui é o lugar que mais tem Covid no planeta Terra, no hospital, entendeu? Então, assim, a gente conversa, a gente explica, a gente orienta, né? Mas, assim, a gente não vai desistir nunca, né, de orientar e de ajudar. E aí eu vou para a minha próxima pergunta. Se viver, eu tirei esse da sua palestra que eu reassisti hoje. Se viver é ter altos e baixos, como enxergar que os obstáculos e as crises são oportunidades? Pois então, é bem isso, né? Na verdade, as crises, elas são professoras, né? Se Uhum, você olhar para trás e perceber os momentos onde você passou os seus maiores apertos, mas que você também teve suas maiores conquistas, você vai perceber que não foi fácil. Por exemplo, passar no vestibular de medicina. Fácil, né? Na flauta, né? Tranquilo, né? Não precisou fazer nada, né? Você fez de assim e forma entrou, né? alguma. Então provavelmente gerou um estresse imenso em você. Você deve ter deixado muitos amigos de lado para ficar estudando. Você deve ter virado noites estudando. Você deve ter passado por momentos muito complexos de ansiedade, inclusive. Vou passar, não Uhum, vou passar. Ai, meu Deus, é muito difícil. Entende? Isso é uma crise. Não deixou de ser uma oportunidade para você entrar num curso de medicina tão top como o que você fez, entendeu? Então, tipo, daí a gente consegue ver, a gente percebe que cada momento difícil da nossa vida, a gente tem duas alternativas, né? Ou a gente foge dele, ou a gente uhum. encara ele. Geralmente, quando a gente encara, vem algo muito maior depois. É do outro lado do medo que está o resultado. Então, a gente está com medo, vai com medo mesmo. É uma frase muito clichê, mas é uma frase muito poderosa, né? A É, gente realmente tem muita coisa do outro lado do medo que são maravilhosas, mas é preciso ter coragem para atravessar, é. né? E, inclusive, emenda na próxima pergunta que eu deixei assim, ó. É preciso ter coragem para dar o primeiro passo para toda grande mudança. O que ganhamos quando a gente enfrenta os nossos maiores medos? Pois então, no meu caso, foi um monte de coisa. Nasceu o TJ de uma crise existencial, nasceu a pluriversidade de outra baita crise existencial. Atualmente estou Uhum, enfrentando mais uma, e daí vem nascendo um monte de coisa. A pluriversidade já ficou 100% virtual. Entendeu? E a gente está sim. conseguindo, inclusive, ter esse contato aqui. E ela está aumentando numa dimensão que eu perdi completamente o controle. Ela Uhum, tomou asas e está seguindo pelo mundo. é. Eu Então, também, assim, é muito através de uma legal. crise, eu virei tipo uma comunicadora, né? Tô me descobrindo, passando informações, conversando com as pessoas, até pessoas que eu não conheço. Isso é muito interessante, os processos, assim, né? Como a gente pode mudar e repaginar, né? Eu acho É, assim, ó, e, pelo menos um exercício que eu faço que uhum, geralmente funciona, mas não tô falando que é fácil, não, tá? Porque às vezes as pessoas ouvem a uhum, gente assim e falam assim, ah, ela acha tudo fácil. Não, eu não acho. Eu tenho altas crises. Mas toda vez que alguma coisa tá doendo muito e eu tô sofrendo muito, eu viro pra dor e pergunto pra ela, pelo amor de Deus, me fala o que que você tem pra me ensinar, porque eu não tô aguentando mais. Entendeu? E aí eu medito na dor, literalmente. Começa a surgir insights. E esses insights eu vou tomando nota. Geralmente não faz muito sentido no início. Depois, menina, você monta o quebra-cabeça e nasce uma pluriversidade. Você monta o quebra-cabeça e nasce uma comunicadora. Entende? O mundo está convidando a gente quase em tempo recorde para a gente se reinventar o tempo todo, né? eu Então, não tá dando mais para ser mais do mesmo. Zona de conforto desapega, porque já era. Não tem pensar fora mais. da caixa, né? Também. Inclusive, você já falou a palavra do próximo, da minha próxima anotação. O momento é de recomeçar ou de reinventar-se?
Acho que os dois. Porque a gente, quando se reinventa, a gente está começando algo novo também, né? Uhum, Então, não deixa de ser um recomeço. Eu vejo mais ou menos da mesma forma. Então, o reinventar também não é você, tipo, tudo que eu fiz até aqui acabou e nasceu uma nova Lidinha. Não vejo dessa uhum, forma. Até numa live um tempo atrás eu comentei com alguém que estava com a gente que eu uhum, conheci um termo que eu achei maravilhoso. Porque, por exemplo, a minha formação original é veterinária. E as pessoas sempre perguntam para mim, mas você fez essa transição como? E eu fico em dúvida para responder porque eu não fiz transição, eu continuo veterinária. E aí eu descobri que tem um termo para isso, chama derivação. Então, na verdade, eu sou veterinária e agreguei à minha formação outras coisas. Eu posso não estar atuando, né, na uhum. veterinária, mas eu não deixei de ser. Isso faz parte de mim, é um sonho que eu tinha desde pequenininha, que eu realizei, que eu nunca vou deixar de ser. Tanto que eu me intitulo Vet Coach, porque eu continuo veterinária. Aliás, tudo que eu aprendi na veterinária é que me trouxe até aqui. Então, a gente também tem muito Uhum, que olhar para a nossa história e honrar, amar, respeitar, porque foi uhum. ela que trouxe a gente aqui. Aliás, se eu rejeitasse a minha história, eu não estaria agora conversando contigo aqui, Janaína, junto de pessoas tão incríveis aparecendo aqui na live. Sim. Então, percebe? É um agregador, né? Então, eu vou juntar tudo Uhum, aquilo que eu já aprendi, que eu tenho, e agregar mais conhecimentos. Na verdade, a gente vai só se reinventando, mas a gente nunca deixa de ser quem a gente realmente é, que é a nossa essência, que é, inclusive, tudo que a gente busca encontrar no autoconhecimento. uhum, Faz sentido? uhum. Faz, faz total, assim, e para mim me toca muito a sua fala, porque eu fiz duas faculdades, né? Eu sou formada em farmácia, depois eu fiz medicina, e agora eu fiz 3 anos de otorrino e me descubro interessada por questões de saúde mental. Acredito até que eu não faria psiquiatria, porque eu não sou muito fã de transtornos psiquiátricos, né? Na verdade, eu estou me descobrindo fã de neurociência, comportamento, psicologia e mais por causa dos meus processos, né? Então, quando eu também sofri, né, uma intensa crise, né, e que foi tão intensa que eu falei assim, gente, Deus, me socorre, o universo me socorre, porque assim, eu não estou suportando, o que que eu vou fazer com isso, né? Então, a partir daquele momento que tudo aconteceu e que eu consegui olhar, entender sobre repetições de padrão, sobre o porquê que aquilo ali estava acontecendo comigo, que eu consegui entender melhor quem era a Janaína. Que, tipo assim, você não faz essa pergunta para si mesma. Assim, eu com 31 anos, eu nunca ninguém tinha me perguntado quem sou eu. E aí, essa pergunta é muito interessante, sabe, Lídia? Quem sou eu? Uhum. E é Na uma verdade, pergunta no mineirês é cocossô, né? exatamente. E é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, na verdade, nós somos uma evolução, né? A cada dia a gente está mudando. Eu acho que é uma pergunta sem resposta, né? E quando eu comecei o meu processo, eu comecei por uma leitura. Eu estava viajando para Minas, fugindo do Rio de Janeiro, super ansiosa. Eu não consegui ir trabalhar um dia por uma crise de pânico. E eu vim lendo O Poder do Agora no ônibus. E aí eu li aquele livro e falei assim, gente, isso aqui está acontecendo comigo. Aí eu falei assim, não é possível, esse livro está falando comigo alguma coisa. E aí eu entendi que realmente eu tinha um sinal ali, né? Que alguma coisa estava falando ali para mim. E que bom. E eu não deixei de ter problemas, eu não deixei de ter crise, até hoje eu tenho. Na verdade, no caminho do autoconhecimento, quando a gente acha que resolve um problema, a gente aparece outro problema, né? E assim a gente vai descascando as cascas, né? Tipo o processo da cebola, né? Então, Uhum. realmente em cada processo, em cada vitória que eu acho que tem que ser
também bastante comemorada, você vai vendo o seu crescimento, vendo você se tornando uma pessoa melhor. E eu achei bom que teve um comentário que falou, né, assim, que felicidade também é a gente ter a nossa comunidade feliz, não é só a gente, né? Então, assim, a gente precisa praticar o bem-estar comunitário, a colaboração, para a gente poder viver num mundo melhor. E eu Sim. acho que o coronavírus, o isolamento, a pandemia, ele veio botar isso em xeque, né? O que que você pensa sobre isso? Na verdade, a gente tem aí, aliás, tem duas coisas que eu dei um insight aqui da sua fala. Uma Uhum, delas é que é o seguinte, a gente fica às vezes a vida inteira querendo descobrir nosso propósito, né? uhum, Você está falando das crises ali. As crises são grandes oportunidades para a gente descobrir nosso propósito. Muito louca essa uhum, fala, mas isso é muito real. Eu uhum, mesma, todas as pessoas que eu conheci trabalhando dentro do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento do programa de coaching, todas, todas elas não, perdão. Grande parte delas, na sua maior dor, despertaram para a sua missão. uhum, Talvez agora, nesse momento que nós estamos vivendo, quem está sofrendo muito esteja com aí uma grande oportunidade batendo na porta, te perguntando, e uhum, agora? Como que você pode contribuir? E uma das formas é essa que você está falando, da colaboração. A minha felicidade interfere na sua, a sua interfere na minha, e a nossa uhum, interfere na felicidade da humanidade. O dia que todos nós tomarmos consciência disso, muda toda a nossa responsabilidade, ou vamos dizer melhor, a nossa corresponsabilidade. uhum, Então, nós estamos aqui falando sobre isso. Felicidade pode parecer algo que tem muita gente que tem preconceito com a felicidade, é muito louco isso, mas é algo que todo mundo almeja. Não tem um ser humano na face da Terra que não deseja ser feliz. Então, assim, é só porque está estigmatizado, mas a felicidade ajuda nisso tudo. Porque ela está relacionada à nossa realização, ela está relacionada ao nosso propósito, ela está relacionada às outras pessoas. Inclusive, o fator que mais interfere na nossa felicidade são os relacionamentos. A qualidade dos nossos relacionamentos. Então, eu não posso ficar também em si mesmada, buscando ser uhum, feliz, porque essa felicidade dura muito pouquinho. Ela é muito efêmera, ela é muito uhum, hedonista. A felicidade, essa que é duradoura, essa que gera plenitude, essa que gera realização, ela está muito mais relacionada ao outro do que somente a mim. Só que eu preciso entregar para o outro o que eu tenho de melhor. E aí fica a nossa pergunta: será que eu estou entregando tudo que eu posso entregar para o outro? Aliás, será que eu acredito no que eu tenho de melhor? Será que eu reconheço o que eu tenho de melhor? E aí volta no autoconhecimento. Você percebe que toda hora vai voltar no autoconhecimento. Porque como é que eu vou uhum, descobrir o que eu tenho de melhor? Eu preciso me conhecer. Um caminho pode começar por aí. Se eu começar a olhar para as pessoas buscando o que elas têm de melhor, eu vou uhum, reconhecer o meu melhor nelas. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente já conheceu. Então, aquilo está dentro da gente. Ao invés de eu ficar olhando para os outros buscando um monte de defeito, e ficar irritada com isso, gerar um monte de emoção horrível de lidar, eu vou começar a fazer um exercício inverso. Eu vou começar a olhar para as pessoas e ficar buscando o que elas têm de melhor. Você vai ver que de repente sai um sorriso da sua cara. Você nem sabe por quê, mas você está feliz. Mas por quê? Porque dentro de você, você já está reconhecendo o seu melhor no outro. Esse processo, para uhum, mim, eu acho que é o mais rápido, porque eu tô identificando forças de caráter. Então, por exemplo, uhum, autoconhecimento é hoje, né, vamos dizer, a característica mais desejável no mercado de trabalho. No futuro, se fala em caráter, não é mais nem em autoconhecimento. Então, se as pessoas estão com dificuldade de atender o mercado em relação ao autoconhecimento, imagina o mercado futuro que já está pedindo caráter. E aí? E já tem ciência, já tem um monte de trabalho, já tem como trabalhar isso, já tem como você, inclusive, descobrir o seu, né? E, e e isso é hoje, muito legal. E eu acho que no hoje, ambiente colaborativo é isso, é cada um entregando as suas forças de caráter, elas se complementam, elas se dão as mãos e juntos a gente consegue fazer muito mais coisa. Percebe? é, Essa roda de conversa mesmo que nós vamos fazer com os profissionais de saúde, se não fosse a uhum, sua demanda, se não fosse a nossa vontade, se não fosse
vamos dizer, topar o desafio da Carol de Moraes, né? Se não fosse toda essa colaboração, a gente não conseguiria ajudar, percebe? Sim. E hoje em dia, procurar, né, um caminho de autoconhecimento, igual a gente tinha começado até a falar na live, a gente realmente tem que procurar, né? Porque dentro de uma academia, de uma universidade, você não vai encontrar isso, né? E eu acho Aqui muito vai, aqui importante. vai. Na Pluri vai. Gente, a Pluri é maravilhosa, vocês precisam seguir, entrar lá no Linktree deles e tem vários cursos online gratuitos, é uma coisa de doido. Eu fico tentando passar meus plantões todos para assistir todos os cursos e workshops. E vem mesmo, porque ela foi feita para vocês, não? É Exatamente. exatamente por isso. O que eu acho interessante você citar nesse ponto e a gente conversar sobre isso é que as pessoas que estão em crise, que estão passando processos dolorosos, gente, tem que pedir ajuda, Exatamente. entendeu? É muito difícil passar por esse processo sozinho, assim, é praticamente impossível. Por exemplo, assim, eu falo por mim, eu já tenho uma psicóloga, mas assim, juntamente com a terapia que eu já fazia, veio o autoconhecimento em paralelo. Ele, tipo assim, não foi minha psicóloga que me ajudou, que me orientou, foram outras pessoas. Então, assim, foi quando eu levantei a bandeira branca do tipo assim, gente, me ajuda, sabe? Tô numa guerra, tô aqui em paz, assim, e foram aparecendo as pessoas, né? Então, as pessoas que estão vivendo esses momentos têm caminhos, tem a Pluri. Tem. Eu tô aqui no meu Instagram, eu recebo demandas de pessoas que eu nem conheço e que às vezes me mandam mensagem falando assim, doutor, eu tô ansiosa, tô sentindo isso, isso e aquilo, o que que eu faço? Eu ajudo também, eu converso, eu pergunto, eu questiono as pessoas o porquê dela tá sentindo isso. Então, assim, as pessoas têm que pedir ajuda, viu, gente? Vocês têm que Sim, pedir ajuda, porque sozinho é muito difícil, tá? sim. Inclusive, tem até uma pergunta aqui da Diana. Ela pergunta assim, ó, vocês poderiam dizer que a pandemia também gerou crise em vocês, mesmo sendo conhecedores de autoconhecimento? Aí eu deixo para você falar aí, Lidinha. Com certeza, com certeza. Talvez não numa dimensão de crise de desespero, mas numa crise tipo, o Uhum, que que eu posso fazer sem colocar uhum, em risco, né, a vida de outras pessoas. Então, sim, por exemplo, a partir do pensamento mesmo, do que eu posso fazer, que é o que gera crise em mim, que é um dos valores que eu tenho, que para mim é uhum, primordial, é se sentir contribuindo de alguma forma. Quando eu uhum, tive que parar as atividades da pluriversidade e ir para casa e fechar em casa, é óbvio que eu entrei em crise, mas eu não entrei em crise desesperada, gritando, chorando. Eu sou introspectiva, minha crise é muito tipo uma implosão, né? a E gente é implode por dentro. exato. E aí, em meditação que eu começo a trazer os insights, entendeu? Na dor vem muitas respostas. Então, eu Uhum, acesso a dor mesmo e eu faço aquele movimento que eu falei antes. Dor, pelo amor de Deus, me explica o que você está querendo me ensinar. uhum, Entende? E durante esse processo da quarentena, eu tive vários momentos muito difíceis. Eu estou enfrentando momentos muito difíceis atualmente. uhum. Acho que não vem ao caso compartilhar exato tudo o que está acontecendo, mas tudo isso geram crises. Mas não é crise, surto. É crise do tipo, para, pensa, né? É tipo é a encruzilhada do trem. Pare, escute, olhe, entendeu? Tem uma frasezinha também que rola, respira, inspira, não pira, né? Eu Exatamente acho, isso. eu acho muito, acho importante você falar da meditação também, porque a própria Paty também perguntou assim, dicas de como controlar a ansiedade. E, gente, eu não sou uma disciplinada da meditação, eu estou aprendendo muito, tá? E é difícil, tá? Não é fácil, não. E então, assim, a meditação, a gente já está mais do que comprovada em artigos científicos. A Pluri vai ter um curso com a Silex, não é? Um workshop sobre meditação. Maravilhoso. Ela é maravilhosa. Semana. Silex, Amanhã, né? Sil- Não. Silex é médica
é uma pessoa que traz uma paz, uma tranquilidade. Eu conheci ela aí na montanha Condor Blanco em janeiro, Ela é um conversei muito com fenômeno. ela e assim, todo mundo tem aí a oportunidade amanhã na Pluri, um workshop sobre meditação, É quarta, é quarta. Amanhã a gente quarta. tem uma live com o pessoal do Congresso Internacional da Felicidade. Nós vamos falar exatamente parte do que nós estamos falando aqui. Bem legal também. Hoje em dia a meditação ela já está com nível de evidência 1A, né? Para transtornos de ansiedade, para muita coisa. Então, assim, o futuro é desacelerar. Assim, eu acredito muito nisso, né? Então, a gente trabalhar a nossa respiração consciente. Quando eu tenho muita taquicardia, sabe? Quando eu estou ansiosa, nervosa, assim. Então, eu trabalho muito a respiração consciente, aquela coisa consciente mesmo, de sentir o ar entrando, sentir o ar saindo. Isso ajuda muito a você criar consciência de que está tudo bem e Uhum, conversar com a sua dor e com o seu sentimento uhum. realmente daquele momento, né? Conversar com a dor, né? E eu acho interessante, porque você falou com a Carol na sua live sobre felicidade, o quão importante é a gente deixar os sentimentos, as emoções negativas nos atravessarem, em vez da gente retê-las, né? Uhum. Eu fiquei muito tocada por por essa fala, assim, por essa conversa de vocês duas, assim, porque isso é um exercício para mim, deixar passar e não reter aquela emoção negativa é um exercício mesmo, uma prática, é uma disciplina praticamente, porque não é fácil. A emoção, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Mas o que que acontece? Às vezes a Uhum, gente se agarra a ela mesmo sem perceber, inconscientemente, e é aí que vem as doenças psicossomáticas também, né? uhum, E na verdade, você percebe assim, por exemplo, a gente tem, às vezes, a gente tem aí uma oportunidade de resolver uma situação, mas a gente tem tanto medo do sofrimento que a gente foge daquilo de alguma maneira. E uhum, fugir nunca resolveu problema nenhum, né? Então, de sim. novo, fica o convite. Tipo, pega a sua emoção e fala aqui, ó, vem cá, vamos sentar no colo, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vamos nos entender, porque senão não dá para ter esse comportamento. E isso vai cair na maturidade emocional. Maturidade emocional não é não sentir emoções ruins. Não, é Uhum, exatamente sentir, só que não descontar isso nas outras pessoas ou no seu corpo. É sentir e exatamente, aprender com elas, o que elas estão com querendo te elas. dizer. Exatamente. Inclusive, eu pus até uma pergunta aqui, né? Por que é comum a gente evitar ou fugir das emoções negativas e e dos obstáculos, fingir que eles não existem? Medo? Existe alguma medo, Medo, medo? puro medo. É para não falar cagaço, se não puder falar isso aqui na live. Mas é medo, a gente tem muito medo de sofrer. E algumas pessoas, até conversando com a Carol de Moraes, que a gente trabalha com o Enneagrama, né? O Enneagrama, por exemplo, alguns Uhum, eneatipos, o sofrimento, quando eles têm contato com o sofrimento, eles acham que vão morrer, entendeu? uhum, E a gente tem um pouco disso mesmo. O sofrimento uhum, causa na gente uma sensação de impotência tão grande que a gente tem medo de não conseguir sair dali, né? uhum. Mas também tem um outro viés, tá? Tem gente que vicia no sofrimento. E Se identifica com ele, cria ele. tipo assim, quando tá tudo bem, tem algo errado. Entendeu? E aí arruma um problema também para se ocupar. Infelizmente, isso vem assim da nossa ancestralidade mesmo, né? É, Então, a é, gente tem que também romper com crenças do passado, a gente tem que identificar isso para poder também interpretar, né? eu já ouvi algumas palestras e li sobre que, assim, quando a gente tem um momento de extrema felicidade, logo em seguida vem o medo. O medo de o porquê que sentimentos tão bons e tão felizes são seguidos de medo, né? Ou medo de perder aquilo ali, ou medo daquela pessoa que você está vivendo aquele momento ir embora, enfim.
Ou seja, a gente sempre fica na defensiva, né? A gente nunca não, porque eu não gosto de falar nem nunca e nem sempre, né? Mas a gente tende a nos privar de viver aquele sentimento bom daquele momento, né? Apegado realmente ao sofrimento. Sim. Me identifico um pouco com isso e estou aprendendo, viu, gente? Eu sou uma pessoa do autoconhecimento, na verdade, eu sou uma aprendiz, assim, o que eu converso aqui com vocês é muito parte dos meus processos e do que eu leio para tentar melhorar intuitivamente, praticamente, com a ajuda de outras pessoas, da Lídia, da Pluri, enfim, do Rafael, do Condor Blanco também, a me tornar uma pessoa mais integral e para poder tratar as pessoas também de forma integral. Então, assim, é muito importante falar sobre isso, porque, na verdade, são tudo frutos de experiências, né? Acredito que o autoconhecimento a gente entra no caminho por experiência, de dor, né? A maioria das Geralmente, vezes. a porta de entrada do autoconhecimento começa com algo que te fez sofrer. É aí que vem o Sim. despertar. Mas é assim, ó, na verdade é no amor ou na dor. É que às vezes no amor a gente não percebe, aí vem a dor, aí não tem mais jeito. Aí o despertar vem na dor. Mas assim, ó, Sim. Jana, tem uma questão também que é interessante, que é o seguinte, por exemplo, às vezes a gente confunde muito felicidade com euforia. Euforia, se a Hum. gente for olhar até no budismo, por exemplo, ela é uma distorção de emoção, ela não é uma emoção natural. Tanto que eles cultivam muito o caminho do meio, o caminho da paz, o caminho da serenidade, o caminho da harmonia. A felicidade Uhum. está muito mais nesse caminho do meio do que na euforia. E é na euforia que a gente tem esses picos de sobe e cai. Na euforia, Uhum. você não tem como se manter eufórico por muito tempo. As emoções são muito efêmeras. Então elas vêm e elas Uhum. passam. Então você não consegue ficar uhul o tempo inteiro. Entendeu? Uhum. Mas na felicidade, sim, você consegue se sentir pleno, Uhum. ter momentos de mais alegria, ter momentos de tristeza e passar por eles, mas continuar pleno. Esse é o Uhum. caminho que eles tanto cultivam no budismo, o caminho do meio. E a felicidade mora muito mais aí, né? Só que assim, O o que equilíbrio é o acontece? caminho do meio. Uhum. Tá muito mais exatamente no caminho do meio. Você vai ter esses picos, mas você sabe que você vai voltar para o caminho do meio. Só que quem dá o comando é você. Você pode ir para a Uhum. euforia e se perder na euforia e cair no mundo do hedonismo, e você pode ir para a tristeza e se perder na tristeza e cair na depressão. Tem os dois caminhos também. Aliás, tem vários caminhos, na verdade. É você que escolhe. Tudo vai ser fruto das suas próprias escolhas, né? Sim. Agora, nesse caminho do meio, o que a gente tem crenças muito antigas também, do tipo, quando a gente está feliz, eu, por exemplo, você está falando da sua vulnerabilidade, do autoconhecimento, Uhum. eu te falo, às vezes, quando eu estou muito feliz, eu sinto culpa. Culpa porque eu tô e os outros não estão. E Uhum. aí, mas é culpa minha porque eles não estão? Então é um processo também que você tem que trabalhar. E peraí, também tem uma questão de merecimento. Permita-se ser feliz, é uma questão de permissão. E aí, mas é Sim. difícil, isso é de cada um, entendeu? Tem gente que culpa o quê? Tô feliz, eu tô feliz e pronto. Aí o que acontece nesse processo? Tô feliz e pronto, eu também posso diminuir minha empatia. E isso me faz Uhum. perder a conexão com as pessoas que nesse momento não estão felizes. Então, assim, tudo vai para um lado ou para o outro que tem seu ônus e bônus, independente das nossas escolhas. O que a gente tem que aprender é assumir a autorresponsabilidade, né? De Hum. tudo que me acontece, eu preciso lidar com isso de alguma forma. E que seja da melhor forma que eu puder e conseguir lidar. E isso é o suficiente. Também diminuir um pouco da autoexigência, porque senão entra o chicotinho e a gente não evolui aí, né? Exatamente. Inclusive, é até uma pergunta: nós temos responsabilidade pela nossa felicidade? Total, pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. É uma questão de escolha. E só que pela nossa conversa deu para ver, ser feliz dá trabalho, ser feliz precisa ter coragem,
Ser feliz demanda autoconhecimento. Ser feliz não é ter uma vida prazerosa e não é o hedonismo e não é momentos de emoções positivas. Ser feliz é ser, tá vinculado à palavra ser. Então não é o que você compra, não é o que você tem, né? Não é, enfim, não é nada disso que... Felicidade está muito mais relacionada ao que você não compra do que ao que você compra. Então, tudo aquilo que você quer que não tem valor financeiro, como é que você adquire? Você vai ver que o caminho, todos os caminhos vão para o autoconhecimento. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Entende? E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar, ser autêntico é o objetivo? É o caminho da felicidade? Não deixa de ser, né? É um dos, porque a sua felicidade está vinculada a você ser quem você realmente é, na sua essência. E se você assumir a sua essência, você vai ser autêntica. Então, é meio que, né, um ciclo virtuoso aí. Em ser autêntico, você vai encontrar a sua felicidade, e ser feliz, você vai ser autêntico também. O que a gente só tem que cuidar na autenticidade é que algumas pessoas confundem a autenticidade do tipo, meu jeito é o jeito certo e o único jeito certo. O resto do mundo tá errado. Isso não é autenticidade. A autenticidade é eu aceito como eu sou e eu aprendo a me amar como eu sou e eu te aceito como você é e aprendo a te amar como você é. Eu não quero mudar ninguém. Mas eu passei a curtir quem eu sou. E eu resolvi deixar como protagonista da minha história a minha essência. Pronto, essa sou eu. Um ser único e autêntico. Aliás, quanto mais a gente buscar o caminho da unicidade, não o caminho da pluralidade, nesse caso, em relação à sua essência, mais você vai ser a mesma pessoa em todos os lugares. E aí você vai perceber que é a sua essência que está no comando. Quanto mais personas a gente tem, na academia eu sou uma pessoa, na faculdade eu sou outra, em casa eu sou outra, com meus amigos eu sou outra, com meus amigos do beach tênis eu sou outra. Quando eu tenho várias personas, eu não estou mostrando o meu todo em todos os lugares. Não tem nada de errado com isso. Mas ele também é um sinal de que uma hora eu vou cansar de ter várias personas e vou querer ser só a minha essência em todos os lugares. Acho importante falar de essência, até porque a gente passa por processos de escolher, por exemplo, uma carreira profissional e a gente não conversa sobre propósito, sobre autenticidade, sobre a nossa essência, e aí a gente se pega lá já formando sem saber, né, o que fazer com aquilo ali. Né? Ou para qual área você vai, isso acontece muito dentro da medicina, dentro da veterinária também, que deve ter várias áreas para se escolher, né? E assim, o nosso trabalho está totalmente que caiu, gente. Alguém tá. Oi? Seu... Travou aí, mas Você... voltou. Ah, entendi. Eu estava falando de essência, sobre o quão importante é se autoconhecer, até mesmo para você escolher. Gente, falta 27 segundos, acabou. Sério? Eu tô chocada. Entramos em estado de flow aqui. Pô, e eu queria ver a galera aí. Ah, não, sério? Eu não Gente, reparei isso. ó, falta 10 segundos, a gente vai ter que despedir. Poxa vida! Pô, pessoal, amei todo mundo que apareceu aqui. Que felicidade. Entramos em flow aqui. Não, como boas mineiras, a gente perdeu a hora da conversa, entendeu? Passou do horário, só faltou o café e o pão de queijo aqui para acompanhar a live. Pois então. Eu já gravei, já mandei para o IGTV. Eu voltei porque assim, é impossível, gente. Do nada, 20 segundos na minha tela, eu não consigo nem despedir, eu não consigo finalizar um pensamento. Eu falei assim, não importa, as pessoas estão em casa, em quarentena, elas decidem se querem assistir aqui, continuar o bate-papo com a gente, ou se elas querem ir embora. Mas
Lídia, a gente estava falando sobre felicidade, essência, e eu estava falando sobre o quão importante é a gente descobrir isso, né, para a gente também se realizar profissionalmente, porque grande parte da nossa vida a gente vai passar trabalhando. E se a gente não trabalha em alguma coisa que a gente ama, que gera felicidade para a gente, acredito que isso gere um sofrimento muito grande. Então, assim, é importante a gente entender essa questão da essência, do propósito, do serviço, porque eu acho que está conectado com a nossa felicidade. O que que você acha, assim, para a gente finalizar? Total, total. O que que vai acontecer, na verdade? A gente às vezes sai da faculdade, vai fazer vai seguir, por exemplo, naquela especialização que vai te remunerar melhor. A gente vê muito esse caminho, né? As pessoas vão sim para essa área, às vezes são grandes profissionais super competentes nessa área e tudo, mas dentro de si fica aquela insatisfaçãozinha ali te incomodando, sabe? Uma Uhum, eterna insatisfação. Você vai, faz tudo super bem feito, faz tudo com amor, mas ainda fica tipo, tá faltando alguma coisa. Você tá sentindo isso, pode ser que esteja faltando propósito, né? E isso não quer dizer que você escolheu o caminho errado, não. Às vezes o caminho errado é que mostra pra gente isso. E ele uhum, nunca tá errado, porque se ele ensinou pra gente alguma coisa, era esse o caminho que eu tinha que seguir mesmo. uhum. Então, eu vejo muito isso, a gente parar de rejeitar as coisas no nosso caminho, perceber que errar faz parte do nosso aprendizado, né? Tem Uhum. três grandes verdades, né? Todos nós nascemos, todos nós vamos morrer, todos nós erramos. Não tem um caminho para a felicidade que você passa que seja sem obstáculos, um caminho só de flores. Isso aí é Uhum. ilusão, entendeu? A vida real é a vida que tem dores, sabores, cores, amores, tudo. E tudo isso está vinculado. Se você escolhe amar alguém, você está escolhendo sofrer por amor também. E tá tudo certo. Melhor sofrer por amor do que sofrer por não amar. Então, tudo vai fazer parte dessas escolhas, percebe? Uhum. Então, eu acho assim, eu acho que cada pessoa que está aí para se formar, entrar no mercado de trabalho e está seguindo, e está sentindo um pouquinho de insatisfação, busca alguma coisa que vai te ajudar a se conhecer melhor. Que seja uma análise, uma terapia, um coaching, um enneagrama, um livro, ou um filme, ou uma meditação, whatever. Cada caminho, uma viagem sabática, Uhum. enfim, qualquer caminho vai te levar ao caminho da sua essência. O que você precisa é ter olhos para ver. Você precisa estar preparado Uhum. para ver, porque antes da gente encontrar com a nossa essência, a gente vai encarar a nossa sombra. E não é Uhum. fácil, e não é um caminho simples. Então tem que Exatamente. atravessar o inferno, assim, mais ou menos, para você chegar onde você Atravessar quer o chegar. deserto. Não é simples, mas Ai, é óbvio que vale a pena. É é um óbvio ba- que vale a pena. como eu disse, mandei mensagem para você mais cedo, é um tema assim tão extenso que eu tinha certeza que uma hora não daria. É, o que eu quero deixar assim de mensagem final e dica mesmo pessoal é seguir o Insta da Pluri, porque se vocês estão procurando assim um caminho, pessoas competentes para vocês entenderem melhor, para vocês se identificarem, porque não é com todos os caminhos que a gente se identifica, tem vários caminhos, né? Tem caminhos que lidam com a nossa espiritualidade, tem caminhos que lidam com teorias e tudo mais, e a Pluri ela é diversa. E assim, eu acho incrível o projeto de vocês, assim. Você entra lá, você acha de tudo, desde mantra, como é que teve recentemente do mantra, eu quase entrei, né? Porque eu tô Fenomenal! Eu super recomendo que você assista. Vamos fazer mais. então assim, eles têm vários cursos, vários workshops, vários encontros online de pessoas que doam o seu tempo ali gratuitamente, né? Para o desenvolvimento humano, para formar pessoas melhores. E então você que está querendo entrar no caminho, está querendo se conhecer,
eu sugiro demais, assim, para mim hoje vocês, assim, eu sempre, todo dia eu entro lá para ver o que que tem de novo, o que que dá para eu me inscrever, porque é muito bom, gente. Conhecimento é muito bom, assim, né? E eu vi que várias pessoas pediram dicas de livro, de filme. Você tem alguma coisa assim para indicar para as pessoas que alguma coisa para começar? Para mim, O Poder do Agora e A Coragem de Ser Imperfeito foram os livros que abriram, assim, tiraram a venda dos meus olhos. Eu tenho muitos livros ainda para ler, mas Maravilhoso, é, mas foi muito. maravilhoso. A coragem de ser imperfeito para mim assim foi realmente um virar de chaves, né? Essa questão de aceitar as nossas imperfeições e que a gente erra e que está tudo bem, ver o que que é vulnerabilidade, como lidar com ela, viver com coragem, ousadia. Para mim, assim, eu indico esse livro sempre. E aí perguntaram também de filmes, aí eu queria saber se você tem alguma indicação assim para o pessoal. Filme, a gente tem uma lista de filmes que a gente recomenda, a gente pode até compartilhar depois, que tem mais de Verdade. 600 títulos recomendados, todos relacionados ao programa de coaching que a gente trabalha aqui. Mas se for para começar, assim, tem um clássico, é até clichê falar isso, mas é O Poder Além da Vida. O Poder Além da Ah, Vida é a baseado Paty, num livro, é, a é Paty falou baseado aqui, num né? livro também, que o livro também é super recomendado. Nesse caso, é um dos poucos casos que o filme é melhor que o livro. Geralmente o livro é melhor que os filmes, né? Uhum. Todos os desenhos da Disney e da Pixar são simplesmente surreais para trabalhar autoconhecimento. Se quiser trabalhar de uma forma mais lúdica, Divertidamente, nossa, adoro. nossa, sensacional para trabalhar as emoções ali. É perfeito tudo isso que a gente está falando, né? Uhum. Depende muito do que é a demanda da pessoa. Mas o que é muito engraçado é que, independente do filme que a gente recomenda, a pessoa já está com o óculos que ela está usando no momento. O que eu quero dizer com isso? É porque a sua realidade, a sua vida hoje, já te apresenta algumas perguntas e algumas demandas. Uma coisa que eu sugiro para todo mundo e que eu percebo que faz muita diferença é toda vez que você for assistir um filme, independente se você escolheu ele ou pegou aleatoriamente, já vai para o filme e leva algumas perguntas que você gostaria de encontrar insights ou respostas ou aprendizados no filme. E é Uhum. certo que você vai sair do filme com reflexões bem tipo, caraca, era esse filme que eu tinha que assistir agora. Eu gosto muito disso, sabe? Pega a Netflix assim, pega os filmes que foram recomendados para você e faz assim, vrum, e deixa cair num lá. Faz uma pergunta, põe no papel e assiste. Depois me conta como é que foi essa experiência. Não tem É. erro, não tem Então erro. a gente vai esperar essa lista aí de 600 filmes que eu vou ter que maratonar nessa quarentena. Vou aproveitar meu tempo livre. Te passo com o maior prazer. A gente tem uma lista de livros e uma lista de filmes que a gente utiliza no Aham. programa nosso aqui. Te passo sem problema nenhum. E pode Ah, divulgar também maravilha. sem problema nenhum. Lídia, gratidão, assim, eterna. Gente, eu quero deixar o convite aqui extensivo a quem for profissional de saúde da linha de frente do Covid para participar da nossa roda de conversa. A gente cuida de quem cuida, porque eu acho assim que é um dos caminhos, né? Na verdade, a gente precisa. A Pluri abraçou o projeto e está fazendo acontecer, então assim, é uma oportunidade de ouro que está aí para o sábado. E estou muito feliz com isso, viu, Lídia? Gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela sua luz. E espero que a gente bata muito mais papo sobre tudo isso, faça outros projetos juntas, né? E gratidão pela Pluri existir, por você coordenar, porque eu acho que é um projeto que realmente fica para o mundo e faz, né, projeta ser humanos melhores. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? De pessoas que estejam aí dispostas a colaborar, a
com a felicidade dos outros, porque a felicidade dos outros é a nossa felicidade. Então, eu tenho muita gratidão pelo projeto, por vocês todos que são colaboradores e plurimestres da Pluriversidade. E espero em breve poder encontrar todo mundo para a gente se dar aí um grande abraço depois que tudo isso passar. Ai, contando segundos para isso. Se Deus quiser, em breve, acho que as coisas já estão começando a melhorar, né? Eu não tenho visto jornal, não, mas eu falo pela minha experiência, do que eu estou passando mesmo, já tá melhorando, assim. É claro que voltar ao normal vai ser um novo Que normal, normal, né? tá? A gente não vai. É um novo normal, tá, gente? A gente tem que acostumar com o novo normal. Então, mas eu acredito muito que a gente está chegando aí próximo da curva, para começar a curva a inflexionar, assim, né? E vai ser muito importante, né? Isso, e é um momento que também a autorresponsabilidade de todos nós exige que a gente realmente esteja bem atento aí para os próximos semanas ou meses que venham pela frente. Então, assim, Lidinha, gratidão. Legal. Fica a dica aí, cada um que está aí conosco, né? Fica mais o olhar mais leve para o que está acontecendo e tentar compreender melhor quais são os recados que estão nos apresentando aí em cada momento, cada pessoa que conversa com a gente, cada informação que a gente lê, que a gente vê, né? A vida está pedindo muito para parar um pouquinho, pausar, respirar e olhar mais para quem está próximo de você, a olhar mais para você mesmo, a cuidar mais de si. Quando você está cuidando mais de você mesmo, você está cuidando mais dos outros. E isso também é cuidado. Então, pé no freio um pouquinho, vamos acalmar, vamos respirar, vamos, né? A respiração é vida, vamos botar a vida para deixar a vida viver, ela tá pedindo isso, né? Então, é muito legal. Eu vi ali que tá passando um pessoal aqui, a Rô comentou ali que vai botar no Insta da Pluri os livros e os filmes, Ah, tá? ótimo. E E aí aí eu você vou pode divulgar, compartilhar. pode compartilhar, não tem problema nenhum. A gente gosta muito mesmo é que tudo que é bom seja compartilhado. Felicidade é uma dessas coisas que a gente gosta de compartilhar. Aliás, fica até o convite também, né? Quem tá aí, todos os dias, meio-dia, sai no canal da Pluri um Plurifelicidade, hashtag Plurifelicidade. São intervenções positivas para o seu dia, facinho de fazer, que pode contribuir para aumentar a sua felicidade. Aí, consequentemente, sua imunidade, seu estado emocional, seu equilíbrio, tudo isso que a gente tanto falou aqui na live. Isso mesmo, mudança de mindset. Neuroplasticidade, né, doutora? Você bem sabe que isso existe, isso já foi comprovado e é Com possível. certeza, é totalmente possível, gente. Tem uma coisa assim que eu escutei que agora eu tenho para mim, a gente é a nossa medicina mesmo, né? Então, assim, a gente tem o poder de cura. Tem uma médica que eu fui no workshop no Rio, Reconnection Health, que ela fala que a gente tem o poder de cura, a autocura, a gente só não consegue acessar porque a gente está condicionado, né? Então, à medida que a gente começa a pensar fora da caixa e a entender os processos, a gente começa a entender. Então, esse é o momento, né? Eu acho que a chamada para o momento é isso, né? Ela fala, a Carolina, né? A médica que trabalha medicina yógica, ela tem ela tem um Instagram que se chama Medicina da Consciência. Então, ela fala que a gente é tipo um caminho da borboleta, né? De sair do casulo e transcender, modificar e ser a nossa própria autocura, para a gente sair desse condicionamento de medicação enfim, e tudo que os processos de saúde mental acabam é, condicionando a gente, né? Porque se a gente não sair, aquilo ali vai ser ad eterno, né? Então, é muito interessante e fica a dica, assim, saúde mental importa, né? Importa muito. Super, super.
E o como que Obrigada, um pode Lidinha. ajudar o outro, né, nesse processo. Então, ninguém cura ninguém, a não ser a si mesmo. Mas a Sim. pessoa que passou e superou uma dor, ela pode ajudar o outro a encontrar o seu curador interno, né? Porque ela conhece a dor. Então, isso a gente pode se ajudar tanto, né? Tem tanta gente sofrendo. Então, vamos torcer para a gente aprender logo o que tem para aprender, para a gente poder ajudar mais outras pessoas. A gente só dá o que a gente tem, né? Isso que você falou, a gente também pode chamar de parempático. Aprendi essa palavra no Pacacá e eu acho isso divino, porque eu desconhecia essa expressão. A gente tem a empatia que a gente mais conhece, é a empatia pela tristeza, né? Eu sinto o seu sofrimento, eu sinto com você, eu sinto junto com você. A própria Brené Brown Uhum, mesmo, ela fala que a empatia é sofrer, é sentir junto, não é sofrer junto, mas geralmente uhum, está relacionada à tristeza. Mas também existe a alegria empática. Eu fico feliz uhum, quando eu te vejo feliz. Eu fico feliz uhum, quando você está bem ou quando você conquista algo. Então, uhum, existe um viés dúbio aí, né? Também na empatia. Mas isso que eu estava falando da cura tem relação ao mito do curador ferido, que uhum, estudam um pouco mais na psicologia. É que quando eu tenho uma dor dentro de mim muito forte, mas mesmo que eu tenha superado, ela tem uma cicatriz. E aí eu uhum, encontro você e você está passando pelo que eu já passei, pelo fato de eu ter superado, eu consigo despertar o seu curador interno, porque eu já fiz esse processo dentro de mim. Mas eu não te uhum. curo. A partir da Você que minha dor, eu desperto o seu curador interno. O meu curador interno desperta o seu curador interno. Tá subjetivo para falar isso aqui, porque é é, muito mais profundo do que eu estou falando. Mas é que sim. a gente tem muito mais empatia quando a gente entende a dor do outro, por já ter vivido, pelo menos, algo semelhante ou parecido. É muito difícil Uhum, viver o sapato do outro, se colocar na história do outro, se você não é o outro, entende? Mas nesse momento fica um convite, não para a gente ser mais empático, mas fica um convite para a gente ser mais compassivo, onde a gente vê tanto sofrimento, tanta dificuldade, e o que eu posso fazer, já que eu não posso sair curando o planeta? Eu posso, pelo menos, uhum, desejar coisas boas para esse planeta, e isso funciona, né? Eu desejo que você uhum. seja feliz, eu desejo que você esteja em paz. A meditação Loving Kindness, por exemplo, é a meditação mais poderosa com pouco tempo de prática. 2 semanas você já consegue sentir o efeito dela. Tem gente que com 3 dias já consegue sentir o efeito dela. E Tem um monge, cientificamente comprovado, né? tem um monge que fala, né, sobre isso. Ele é da Inglaterra, né? Ele foi estudado através de ressonância É. e ele provou, né, que um programa de 4 semanas numa escola infantil, o quanto as crianças deixaram de fazer bullying, preconceitos e o quanto a cartinha do melhor amigo começou a ser dada para pessoas que não eram os melhores amigos, os coleguinhos mais próximos, né, e sim os outros. Então, realmente, eu acho que esse é o momento da gente trabalhar isso mesmo. Qual o nome É. da meditação? Perguntar Loving Loving Kindness. Kindness, que traduzida para o português é a meditação da gentileza amorosa ou bondade amorosa. Quem quiser tem uma guiada original mesmo, dos trabalhos científicos da Barbara Fredrickson, tá no canal da Pluri disponível lá, o pessoal pode fazer. Gente, a Pluri tem tudo. Tem Incrível. tudo. Tem outras práticas guiadas bem poderosas lá, as mais poderosas a gente colocou lá, porque o pessoal quer resultado rápido, então também a gente bota ali o que cientificamente foi comprovado que é mais rápido em Uhum, termos de benefício. Então basta experimentar ali e já vai sentir o efeito. E tá. esse cara que você está falando, esse monge, ele era um biólogo, ele era um cientista, o Mathieu Ricard, foi eleito o homem mais feliz do Sim. mundo. E as histórias dele são incríveis, assim, se a gente tivesse mais tempo, dava até para contar, assim, mas é muito bacana. E é compaixão que é o que a gente tem que trabalhar, porque a empatia, a gente entra no sofrimento e aí a gente acaba sofrendo junto, se a gente não souber lidar com as emoções. A gente, ao invés de Aham, ajudar, vai ficar triste junto, deprimido junto. junto, Sim. entende?
Então, a É compaixão verdade. ajuda muito a gente a sair do sofrimento, mas não fugindo dele. É tipo, o que é a sua cruz que você tem para carregar e eu não posso carregar por você, o que que me resta? Torcer por você, te falar, tô junto, desejo que você esteja bem, se precisar, tamo aqui, entendeu? Mas nem sempre a gente pode pegar a cruz do outro e carregar. Eu não posso pegar o Covid do outro e ficar doente no lugar dele. Então, como é que eu vou Uhum. lidar com essa situação? Eu vou torcer para ele ficar bem, eu vou torcer para ele aguentar firme, vou torcer para que ele seja assistido da melhor forma possível. Eu vou mandar tudo que eu tenho de melhor para mandar para todas as pessoas, né, do planeta hoje estão precisando. Sim. Nossa, Lídia, gratidão. Então, eu acho que eu ficaria aqui mais tempo, mas aí a gente também. Vamos pegar um café, um pão de queijo? Olá! Ai, gente, tá virado. Oi, gente! E aí? Eu sou péssima nas tecnologias ainda de live e tudo mais, eu fico um pouco perdida às vezes. Então, tamo junto. A minha câmera tava virada, não tava pra mim, tô assim, gente, o que tá acontecendo? Tá tudo preto.